Oi! Aula 31, Pirâmides, página 270, apostila 5. Vamos lá. Senhores, olhem só, assunto em pauta, pirâmides. O que nós vamos falar de pirâmides? Nós vamos falar de um conjunto de pirâmides que tem este sobrenome aqui, ó, pirâmides regulares. O que são pirâmides regulares? São pirâmides constituídas por bases iguais a polígonos regulares. Professor, você consegue me dizer algum polígono regular que estará na base? Claro que consigo. Um deles é este. Nós vamos chamar de pirâmide triangular. Triangular regular. O que significa isso? Você vai ver daqui a pouco. Qual é a outra? Pirâmide quadrangular. E qual é a outra? Pirâmide hexagonal. Então eu vou ter esses três tipos de pirâmides regulares. As pirâmides regulares com o nome de triangular, de quadrangular e de hexagonal. Só que antes de falar sobre elas, eu preciso que os senhores entendam e aprendam esse camarada aqui, ó. Esse camarada que está aqui, ele tem uma informação muito legal. Quais são os elementos que constituem essa figura? São alguns elementos que os senhores vão ver nesse momento. Por exemplo, qual é o valor desse segmento que aqui está? Este cara que está aqui, nós o chamamos de A índice L. O que é isso? Aresta lateral. Aresta lateral. Tem um outro elemento que está aqui, ó. Este cidadão que está nesta posição. Você está vendo que ele é metade dessa aresta que está embaixo? Nós o chamamos de L sobre 2. O que é L sobre 2? Metade da aresta da base. E a base? A base é um quadrado de lado L. Então esse pedacinho é L sobre 2. Mais um elemento que se destaca, esse outro aqui. O que ele é? Ele é conhecido como apótema da pirâmide. Esse é o nome que ele recebeu. O que é o apótema da pirâmide? É um segmento que sai deste topo que se chama vértice e vem até o ponto médio de um dos lados. Mas só tem um único apótema? Não. Você tem o de frente, você tem o de cá, você tem o outro. Você tem tantos quantos temos base. Na base temos quantas arestas? Temos 1, 2, 3, 4. Eu teria 4 apótemas. Mas este cara aqui já me deu uma possibilidade de ver que aqui tem um ângulo de 90. Então esse cidadão me permite escrever isso aqui para vocês, ó. Que a aresta lateral ao quadrado é igualzinho a fazer quem? O nosso apótema, que é o apótema da pirâmide ao quadrado, somado com L sobre 2, também ao quadrado. Eu fiz uma. Agora vejam, existem mais dois triângulos. O que isso aqui é também? Isso aqui também é a metade do lado. Ótimo. O que é isso aqui? Isso aqui também é a nossa amiga chamada apótema. Veja, é o mesmo. Perfeito. E esse segmento aqui? Isso aqui nós chamamos de a altura da pirâmide. Se eu tenho isso, olha o que eu usei. Vou pegar a caneta vermelha. Então eu vou fazer isso daqui agora com a caneta vermelha. Eu tenho o apótema representando a hipotenusa, que é o camarada que está em cima da face lateral, e tenho dois catetos. Um é a altura da nossa pirâmide ao quadrado, e o outro elemento é o L sobre 2, que também está representando um dos catetos. Só falta um dos elementos que eu vou marcar agora, e vou marcar com a cor verde. Qual que é a cor verde? Esse cidadão aqui, que é o lado, ou aresta lateral da nossa pirâmide. Esse cidadão que está aqui, quem ele é na verdade? Nós o chamamos de raio maior. Raio maior, é o R grande. E esse cidadão aqui, novamente, ele é a altura da pirâmide. Vou montar o meu Pitágoras novamente. Daí eu digo assim para os senhores: a aresta lateral ao quadrado é igual a quem? A um dos catetos, que é o R, observem, mais o outro cateto, que é a altura da nossa pirâmide, também ao quadrado. Isso que eu montei aqui para os senhores são as três relações que envolvem o teorema de Pitágoras. Espero que guardem elas, mas é fácil de lembrar. Desde que você monte a sua figura, você constrói as relações que são muito válidas em pirâmides. Beleza? Senhores, três pirâmides famosas: triangular irregular, quadrangular irregular, hexagonal irregular. Por que ela recebe este nome? Porque aqui na base nós temos um triângulo equilátero, todos os lados são iguais.
Eu queria saber como é que encontra área lateral, área total e volume. Veja só que interessante. Sem construir a planificação, eu tenho esta frase aqui, ó. Semiperímetro da base multiplicada por quem? Pelo apótema. Mas no meu caso em particular, a área lateral, então, o que vai ser? Será o semiperímetro. O que é semiperímetro, senhoras e senhores? É fazer 3L sobre 2. Ótimo. Isto é o semiperímetro. E eu multiplico isso pelo apótema. O apótema de quem? Pelo apótema da pirâmide. Qual que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é este segmento que vem lá do topo até o ponto médio do lado que está formando com a base. Isto, senhoras e senhores, é o que nós chamamos de apótema. Se eu realizar isso, eu tenho, na verdade, o cálculo da área lateral. Eu vou para a área total. O que é a área total? A área total, senhoritas e senhores, nada mais é do que fazer a área lateral mais a área da base. Ótimo! Mas e agora, professor? O que é a área total, então? Vamos transferir para a informação adequada. Área lateral. Observem que já está em cima. É 3L, tudo isso dividido por 2. 3L sobre 2, certo? Vezes o apótema. Somado com quem? Com a área da base. E qual é a área da base? A área da base é a área de um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 4. Só falta o volume, certo? E como é que encontra o volume? O volume eu faço a seguinte continha. Olha o volume, eu digo para vocês assim, ó, que ela é 1/3 da área da base, 1/3 da área da base vezes a altura. Mas, senhores, então o nosso amigo chamado volume passará a ser 1/3 da área da base. Por que 1/3? Porque uma pirâmide, ela cabe 3 vezes dentro de um sólido geométrico de base triangular. Então você chega para mim e fala isso, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura de quem? Da própria pirâmide. E qual é a altura da pirâmide? A altura da pirâmide, senhoritas e senhores, é um segmento que vem lá do topinho e vai descendo até chegar no meio da pirâmide. E os senhores viram no início aqueles triângulos especiais que nos permitem encontrar a apótema, a altura, lado, se for necessário. Isto daqui são as 3 primeiras. E se fosse para uma pirâmide quadrangular? Senhores, se eu disser para vocês que essas fórmulas iniciais são as mesmas, todas iguais, então eu só vou escrever as no final. Como é que encontra a área lateral? Está aqui, ó, semiperímetro vezes o apótema. Ótimo! Quem é o semiperímetro? É 4L sobre 2. Então você escreve isso, 4L sobre 2. Isto vale L, isto vale L. 4L sobre 2, vezes o apótema. E o que é o apótema? Novamente, senhores, aqui tem um pontinho, o apótema é este segmento, que vai indo do vértice até embaixo. Tá lá, ó. Quem é você? My name is apótema. Ok, tá ali. Agora eu vou para o outro. Quem que é o outro? A área total. E o que é a área total? A área lateral mais a área da base. Então eu vou fazer isso. É 4L sobre 2 vezes o apótema mais a área da base, que é L ao quadrado. Ótimo. Agora eu vou calcular o volume desse cara. Mesma fórmula da anterior. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3 da área da base. L ao quadrado vezes a altura, que é o H. O que é o H? O H é a altura da pirâmide. Olha como é que eu faço. Isso aqui é o H. E o que é isso? Isso aqui é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide. H. Fechou. Falta o último. O que é o último? Mesma ideia. O que você vai fazer primeiro? A área lateral. O que eu faço na área lateral? Semiperímetro vezes o apótema. Então, neste caso, o perímetro é a soma dos elementos que se encontram na base. Quantos lados tem a minha base? A minha base vai ter 6. Então eu digo para vocês que o semiperímetro seria 6L sobre 2. Ótimo, 6L sobre 2. Vezes quem? O apótema da pirâmide. Quem é o apótema? O apótema é isso daqui, ó. Sai lá daquele topo, que é o vértice, e vem até esse pontinho médio que está aqui. Está de frente agora para vocês. Fizemos o apótema. Ok. E o que é a área total? Além da área lateral, senhores,
6L sobre 2, que é o semiperímetro vezes o apótema, eu tenho que somar a área da base. E a área da base, na verdade, é a área de um hexágono. E a área de um hexágono, eu espero que todos os senhores recordem que tem uma formulazinha para ela, que é essa daqui. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só falta a fórmula do volume. E qual que é a fórmula do volume? 1/3 da área da base vezes a altura. Então você vem aqui e escreve 1/3. Quem é a área da base? Está ali, já está proposta a área da base, quando a base é um hexágono. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes quem? Vezes a altura da pirâmide. Ô professor, pois não? Dá para localizar a altura? Sim, senhores. Olha aqui, ó. Isso que está aqui, ó, é a nossa amiga chamada altura da pirâmide. E está aí postado, então, as relações que você vai precisar para trabalhar com pirâmides, ok? Vamos aos exercícios. Vejam só, senhores. O cubo tem aresta A e a pirâmide tem aresta de base A sobre 2. E também, não desenhei aqui, mas também tem uma altura. Se os senhores lerem aí, os senhores vão ver que a altura desta pirâmide também está valendo A sobre 2. Então a aresta da base vale A sobre 2 e a altura da pirâmide também vale A sobre 2, ok? Veja só o que eu tenho. O volume do cubo tem que ser igual a N vezes o volume da pirâmide. Não entendi o porquê. É que eu quero ver quantas pirâmides eu consigo encher com o volume do cubo. Como é que encontra o volume de um cubo? O volume de um cubo você tem que fazer isso. A aresta ao cubo igual N vezes volume de uma pirâmide, 1/3 da área da base. Quem é a base? É A sobre 2 ao quadrado vezes a altura, que ele mandou dizer que também vale A sobre 2. Senhoritas e senhores, eu tenho isso, ó. A ao cubo igual a N vezes 1/3 vezes A por 2 ao quadrado, tá? A ao quadrado sobre 4 vezes A sobre 2. Ó, o que aconteceu? Aconteceu A ao cubo igual A ao quadrado vezes A dá A ao cubo vezes N, vai ficar A ao cubo N. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Cancela e cancela. O meu amigo N vai me dar 24. Tá aí, ó. Encontrei o meu amigo N. De fato, ele me disse que dava 24 e nós encontramos. Questão de número 2. Ele falou assim: considere uma pirâmide irregular de base quadrada representada a seguir. Tá aqui, ó. Muito bem. Sabendo que a aresta da base mede 12. Opa, a aresta da base mede 12. Já estou escrevendo isso aqui, ó. A aresta da base mede 12. Beleza. E sua altura é 8. Opa, aqui no meio tem uma medida que eu chamei de altura. Como não vai caber aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer ele para cá e vou escrever assim: quem é você? Eu sou a altura da pirâmide e o meu valor foi dado no enunciado, é 8. Ok. Primeira pergunta do autor é o apótema da pirâmide. Vejam, senhoras e senhores, ele quer que você encontre o apótema da pirâmide. Como é que eu vou fazer isso? Bom, olhem só o que o fofinho vai fazer aqui e vocês vão anotar aí. Olha só, eu vou emendar esses dois aqui. Ligou, liguei. Qual é o nome do processo? Chama-se ligue-ligue. Por que é ligue-ligue? Porque é o que eu precisei fazer. Olha aqui, ó. Olha o triângulo que eu estou construindo aqui, ó. Perceberam? Então isso que eu vou fazer aqui é a solução do item A. O que ele quer? Ele quer que você encontre o apótema. Então a letra A. Como é que eu encontro o apótema? Eu faço assim, um daqueles triângulos notáveis. Apótema ao quadrado, porque ele está ocupando a posição da hipotenusa. E ele vai ser dado por quem? Pela altura da pirâmide ao quadrado, somado com, não é L agora, esse cidadão aqui é L sobre 2. Então somado com L sobre 2 ao quadrado. Quanto que vale o apótema? Isso é o que eu quero saber. Então o apótema elevado ao quadrado vai ser igual. Quanto vale a altura? A altura está valendo 8. Ótimo. E quanto é que está valendo o lado sobre 2? É 6. Não entendi. É 12, certo. Dividido por 2, certo. Vai dar 6. Ok. Ah, tá, entendi. Agora eu vou para a próxima. Olha o que eu vou fazer. Apótema ao quadrado vai ser igual a 64 mais 12 por 2 ao quadrado vai dar 36. Senhores,
O meu amigo chamado apótema extrai a raiz quadrada da soma que dá 100. Resposta: 10. Aqui está. Quem é você? Eu sou o apótema. Qual o meu valor? O seu valor é 10. Ótimo? Ótimo. Tá lá, ó. Fim. Acabou o item A. No item B, ele pede para você, vamos ver o que ele pede. Ele pede para você calcular a área total da pirâmide. Tá. Como é que eu encontro a área total? Ó, aqui a fórmula. Eu vou trocar aqui. Ele não vai perguntar a área lateral. Mas se ele perguntar, eu troco. A área lateral agora ficou fácil. 4 vezes o L sobre 2. O lado é 12. 4 vezes 12 por 2 vezes o apótema que eu acabei de encontrar. Então eu vou calcular aqui só porque eu sou teimoso e a fórmula já estava aqui. Eu pensei que ele iria perguntar e isso aqui é um brinde extra. Tá bom, senhores? Então tá aqui, ó. Vou fazer isso para não precisar apagar. O que é o SL? É só trocar. Então troque. Quanto é que vale o lado? Então vou fazer essa continha aqui para ficar bonitinho. 4 vezes o lado está valendo 12 sobre 2 vezes o apótema, que eu encontrei vale 10. 4 vezes 12 dá 48, por 2, 24, vezes 10, 240. Se estiver em centímetro, eu creio que é centímetros, centímetros quadrados. Mas ele não perguntou isso, tudo bem? É só uma informação extra. Vamos para o próximo item aqui, ó. Esse ele perguntou. É a letra B de Buzz o Bonito. Ele quer saber a área total. O que você vai fazer? Você vai pegar esta área, que é a área lateral. Pô, a área lateral eu já sei, professor. Sim, mas faz de conta que você não sabe e comece de novo. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, tá? Então vai ser 4 vezes o número 12 sobre 2 vezes o 10 mais a área da base, 12 ao quadrado, que é L ao quadrado. 12 ao quadrado. Senhores, 4 vezes 12 dá 48, por 10 dá 24, vezes 10 dá 240, somado com 144. Olha o resultado dessa operação, dá 384, se não me falha a memória, centímetros quadrados. Esta é a nossa área total, tudo bem? Vou para o volume. O volume eu vou escrever embaixo, ó. Volume, 1/3 da área da base, L ao quadrado, porque é um quadrado, vezes a altura. E a altura você já tem. Desculpe, eu pensei que eu não tinha. Já pensou se nós não temos? Temos que usar outro Pitágoras. Então você teria que fazer isso. 1/3 vezes 12 ao quadrado, 144 vezes o número. Então olha só, 1/3 vezes esse camarada, 144 vezes 8. Essa simplificação volta no 48. E 48 vezes 8. 384 centímetros cúbicos. Está aqui. Encontramos então as duas informações, a área total, o volume e depois ali ainda o nosso querido apótema. Senhores, temos aqui uma caixa, um porta-joias, tudo bem? Esse porta-joias tem algumas informações adicionais. O que ele disse para mim? Que é um porta-joias chamado de sextavado. Como assim sextavado? Ele tem 6 faces laterais. Isso aqui é uma das faces laterais dele, certo? E tem uma característica especial, ela é um quadrado. É um quadrado e vale 6 e aqui vale 6. Ele disse para mim que ele vai revestir isso com um material especial. Então quanto que dá essa área lateral? Então a primeira parte para calcular o revestimento é calcular a área lateral mais, no caso deste prisma lateral, então a área lateral de um prisma, certo? Mais, esse mais ficou numa posição inadequada, esse aqui também ficou ruim, então agora eu vou escrever assim, ó, prisma mais a área lateral de uma pirâmide. São essas duas coisas que eu tenho que fazer. Quando eu calcular essas duas áreas, eu chego no final e termino a questão. Tá, senhor, como é que se calcula essa área lateral do prisma? Senhores, eu não preciso fazer grandes contas para calcular a área lateral, porque cada área lateral é 6 vezes 6. E só que eu tenho 6 áreas laterais. Então a área lateral do prisma, eu só vou fazer isso. 6 vezes 6 ao quadrado. Por que 6 ao quadrado? Porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que me dá a área desse quadrado. Como eu tenho 6, 6 vezes 6 ao quadrado. Só vai faltar então calcular a área lateral da pirâmide. Bom, mas olha só o que o cara me deu. Ele me deu que a altura da pirâmide, aqui ó, a altura dessa pirâmide, senhores, que vem lá de dentro dela, que vem lá do meio dela, ele me disse que está valendo 6, certo? Então quanto que está valendo a altura da pirâmide? 6.
Esta altura de pirâmide, vejam só o que eu estou fazendo com ela, ela está sendo marcada aqui. Então, esta medida está valendo 6. Mas vejam outra informação. A outra informação é esta daqui, ó. Olha só o que o fofinho vai fazer nesse momento. Liguei lá e vou ligar aqui. Quando eu faço esse ligue-ligue, eu estou construindo nessa posição um triângulo equilátero. Este cara aqui, senhores, este cidadão que os senhores estão vendo aqui no quadro, ele se chama apótema do meu do triângulo, apótema da base. Na verdade, ele é a altura de um triângulo. A altura de um triângulo. E como é que você encontra ele? Através de uma fórmula. Qual é a fórmula que você usa? Você usa esta fórmula, L raiz de 3 sobre 2. Quanto que está valendo o nosso lado? O lado é esse cara aqui, ó, 6. Então você vem aqui e troca. Olha o que é que você conseguiu. Você conseguiu este valor, meus jovens. 6 raiz de 3 sobre 2. Cancelei. O que você conseguiu? Você conseguiu aquela informação, que aquela alturinha ali vale exatamente 3 raiz de 3. Mas por que você fez isso? Porque você precisa encontrar esta medida. Quando você encontrar esta medida, acabou o seu problema. E como é que você vai fazer para encontrar ela? Agora você tem todos os elementos para encontrar isso. Olha o que você tem. Você tem aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo tem todos os elementos. Acha esse cara. O que esse cara é? Ele é o apótema da pirâmide. Então você vai dizer isso. O apótema da nossa pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado somado com aquele segmento que é a altura do nosso triângulo que eu achei H de P. Enchi de simbolozinhos. Como é que é? Então este cara aqui, ó, este camarada é o apótema da pirâmide. Este cidadão é o apótema que é a altura do triângulo. E eu chamei aqui de altura do triângulo. Ok, beleza. E o outro segmento era o nosso amigo chamado altura de pirâmide. Então, calcule. Qual que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide, eu não sei, eu quero calcular ele. A altura da pirâmide nós temos, sim, nos foi dado no enunciado, é 6. Ótimo. E a altura anterior era 3 raiz de 3. Então você chega aqui e faz novamente essa troca. Ao fazermos essa conta, olha o que deu. A altura desse camarada chamado, apótema da pirâmide vai me dar 36, certo? Somado com 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3 dá 27. Ok? Acho que estou certo. Se eu fizer essa conta, senhoras e senhores, o apótema da minha pirâmide vai me dar 50, 66, 67, 63. Veja se eu estou certo disso. Se eu estiver certo, que bom. Raiz quadrada deste número. Raiz quadrada de 63. Bom, posso calcular agora a área lateral da pirâmide? Posso. De que jeito? É que na verdade aqui não vai caber, né? Ficou meio socado lá embaixo. Vou fazer no lado. Desculpe, mas vou fazer no lado. Para fazer no lado eu vou escrever assim. Quem é a área total? A área total nada mais é do que, vamos voltar aqui, é a área lateral do prisma, certo? Mais a área lateral da pirâmide. Está aqui. Qual que era a área lateral do prisma? Eu vou trazer para cá o cálculo que eu fiz lá embaixo, porque lá não vai caber. E a área daqueles triângulos que nós encontramos? Serão 6 triângulos, certo? Qual é a fórmula dele? É 6 vezes 6 vezes raiz de 63. Então é 6 vezes raiz de 63, tudo isso aqui sobre 2. Tá aqui. Como é que é, professor? 6 vezes raiz de 66, raiz de 63 sobre 2. Por que raiz de 63? Foi o que deu aqui. Raiz de 63. Ok. Agora, já que eu fiz isso, olha o que acontece. Eu vou conseguir esse valor. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6, 216. Mais quanto? Quando eu falo 63, eu posso dizer para vocês que isso aqui vai dar esse número aqui, ó. Simplifica, dá 3. E ao fazermos isso, 66 é a mesma coisa que escrever 9 vezes 7, 3 raiz de 7. Então você vai ficar com 3 vezes 6 vezes 3 raiz de 7. Salvo eu em contas, eu vou ter esse número. 216 mais 3 vezes 3,
9, 6 vezes 9, 54, raiz de 7. Senhores, 54 dá para colocar em evidência e eu vou fazer isso. 54 em evidência, que vai multiplicar quem? 4 mais raiz de 7. 4 mais raiz de 7. Como eu estava falando de área de centímetros, centímetros quadrados. Isso é o que nós encontramos e denominamos área total da minha figura. Valeu? Bons estudos e boas tarefas!